vamos dar um passo atrás. Vamos diagnosticar as dores emocionais desse paciente para somente então tratá-las. Os benefícios de se fazer esse movimento que eu estou te propondo são inúmeros. Vamos lá. O seu paciente procura a terapia narrando sintomas. Dificilmente ele tem consciência do que originou esses sintomas. E na maioria das vezes, ele está pouco se importando com isso. Ele é imediatista, ele só quer se livrar daquilo que o incomoda. Mas aí, se você trata apenas os sintomas, o seu trabalho possa ser paliativo. Porque sem atacar a origem daqueles sintomas, é claro que eles vão voltar. Por outro lado, se você diagnosticar as dores emocionais do seu paciente, você já consegue entender as origens desses sintomas que ele apresenta. E aí, tratando a causa, você verdadeiramente consegue eliminar esses sintomas. Viu a diferença? Os resultados são muito mais eficazes e certeiros, sem contar definitivos. E, ao entender isso, você vai otimizar o tratamento. Então, os resultados tendem a ser muito mais rápidos também. Isso vai ajudar verdadeiramente o seu paciente, mas, além de tudo, vai ajudar também a você. Você vai conseguir reconhecimento do seu paciente. Você vai conseguir novas indicações. Você vai lotar sua agenda se você quiser. Ou então, se você preferir, você vai conseguir gerir melhor o seu tempo, escolhendo os dias em que vai trabalhar. Porque você vai poder cobrar mais pelo seu trabalho. Olha o número de vantagens que você obtém só seguindo o seu propósito, que é ajudar o seu paciente. Mas, para você diagnosticar essas dores, você precisa investir numa metodologia específica, que eu chamo de GPS das emoções. Essa metodologia, ela se baseia em 6 princípios que eu vou te apresentar agora. Então fica aqui comigo, porque essa é uma abordagem totalmente inovadora. Eu tenho certeza de que você nunca ouviu falar em algo parecido. O primeiro princípio consiste em conhecer a personalidade do paciente e o quanto ela influencia nos caminhos, nas escolhas dele. Algumas dores, elas já podem surgir daí. Vou dar exemplos. Uma personalidade mais forte pode levar a uma posição de liderança. Essa pessoa certamente tomará decisões que vão desagradar alguns. Aí ela vai atrair oponentes. Ela precisará estar sempre alerta e atenta, o que vai gerar tensão e desconfiança. Já uma personalidade mais sentimental pode levar a pessoa a se doar muito, a se deixar de lado e se sacrificar em prol de alguém que ela ama. Com o tempo, tanta doação pode gerar mágoa, porque essa pessoa não recebeu a contrapartida afetiva que esperava. Vamos a mais um exemplo. Uma personalidade mais controladora induz a tensão, porque ninguém consegue controlar tudo. E tanto esforço assim traz estresse e cansaço. A pessoa não consegue relaxar. E pior, quando ela se depara com alguma situação inesperada, ela pode desenvolver ansiedade extrema, fobias, pânico. Veja quanta coisa se pode identificar apenas com um desses princípios. E perceba que são 6 deles. Então, vamos prosseguir aqui. O segundo princípio consiste na avaliação dos padrões emocionais, isso é, das referências de afeto que a pessoa possui. Aqui, você deve levar em consideração a família de origem do paciente e como foi o relacionamento entre os integrantes dessa família. Como o paciente aprendeu a se relacionar, qual conceito de amor foi inserido no inconsciente dele. Ele foi rejeitado por algum membro da família? Ele era um filho desejado? Ele recebeu atenção quando criança? Ele foi superprotegido ou teve uma criação mais livre? Todas essas questões são avaliadas para que você consiga traçar esse perfil emocional do seu paciente. Em terceiro lugar, você vai entender quais os obstáculos que se apresentaram na vida do seu paciente. Qual a área mais sensível, aquela em que ele não consegue se desenvolver, ou então que ele encontra mais dificuldades? Essas dificuldades, elas podem recair sobre qualquer aspecto da vida do seu paciente.
Pode ser, por exemplo, dificuldade em ter prosperidade financeira, ou em se encontrar profissionalmente, ou em manter um relacionamento amoroso saudável, em conseguir ter filhos e outras tantas situações que ele pode enfrentar ao longo da vida. Aqui ele vai enfrentar muitas frustrações e muitos dos sintomas que ele apresenta advêm desse terceiro princípio. Em seguida, como nem tudo precisa ser negativo e pesado, o quarto princípio se resume aos dons do seu paciente. Pode ser áreas da vida em que ele tem sorte, que as coisas que ele faz muito bem. De qualquer modo, aqui reside a boa sorte dele. O quinto princípio consiste em analisar os padrões inconscientes de comportamento. É claro que todos os outros princípios, eles trazem padrões. Mas aqui você analisa algumas situações que se repetem na vida dele sem que você consiga identificar a razão de forma tão imediata. São situações muito sutis e que não apresentam explicações tão óbvias. Por isso, a pesquisa é muito mais complexa. Por exemplo, você observa que seu paciente quer muito se relacionar com alguém, ele encontra pessoas interessadas, ele até consegue se envolver. Aparentemente ele faz tudo certinho, mas por algum motivo que, deve ser investigado, ele é abandonado pelas parceiras. E essa situação sempre se repete. E o sexto e último princípio é extremamente importante, porque ele vai te ajudar muito a traçar a melhor abordagem para o tratamento. Ele consiste na análise dos ciclos da vida do seu paciente, em que você praticamente traça a linha do tempo de vida dele e verifica ali quando que os obstáculos que você identificou surgiram, quando esses dons se apresentaram e se mostraram mais fortes, quando os sintomas que ele narrou surgiram ou causaram maior estrago, quais os períodos de maior dificuldade ou de maior felicidade do seu paciente. Você aqui consegue analisar também o momento atual, identificando se as dificuldades que o seu paciente narra são apenas passageiras ou se eles decorrem de um processo mais demorado. Entender isso é fundamental para você, terapeuta, ajudar seu paciente a atravessar essas fases difíceis.